2h17. Hoje a gente abre o Estúdio CBN já com uma entrevista. O vereador Luiz Carlos Rossini, do Partido Verde, está aqui com a gente. É o líder do governo na Câmara, mas a gente não vai conversar muito sobre o governo Dário, e sim sobre a federalização da Câmara de Campinas. Vereador Rossini, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Prazer falar mais uma vez com o senhor. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E agora que está no Estúdio CBN, para a gente discutir esses assuntos que são de interesse nesse momento de efervescência política, né? Onde o clima esquenta um pouco. Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. É claro que a Câmara ela acaba sim sendo palco e repercutindo também as ações que acontecem no âmbito federal, né? Essa polarização que está colocada já na eleição presidencial e seus desdobramentos acabam sendo objeto do debate do dia a dia do político, e a Câmara entra nessa, né? Exatamente, né? Mas aí que fica a dúvida, né? Porque os vereadores são os representantes da população de Campinas, eleitos pela população de Campinas. É claro que todo mundo tem um partido, né? Se a gente, por exemplo, tivesse num programa de esporte, cada um tem um time e lá eles estão defendendo um partido. Mas não está passando um pouquinho da conta isso não, vereador? As propostas para a cidade de Campinas não estão sendo deixadas de lado por causa dessa campanha eleitoral que está acontecendo dentro da Câmara, e não é o caso, isso a gente vai falar daqui a pouco, de vereadores que podem sair candidatos a deputados. A gente está falando de vereador de Campinas que está defendendo lado A ou lado B, né? Primeiro assim, a Câmara não tem deixado de debater os assuntos de interesse da cidade, né? Que é uma obrigação principal e primeira nossa. Como representante da cidade, o Poder Legislativo da cidade tem que cuidar e tratar das questões locais. É que nesse momento e nesse ambiente pré-eleitoral, não tem como os assuntos da política serem também impregnados por uma discussão que vai na linha da disputa aí colocada e da polarização esquerda-direita. Eu acredito sim que às vezes há alguns exageros, confesso, né? É claro que cada um tentando defender a sua ideologia, o seu partido, essa coisa toda, mas quando você faz isso no âmbito da discussão crítica, uma análise construtiva, nós somos agentes políticos, né? Então, assim, faz parte do nosso DNA entender, discutir o que está acontecendo na política partidária e no âmbito estadual e nacional. Então isso é uma atividade natural. O que a gente não pode, às vezes, é se contaminar com algumas questões que às vezes não interessam à própria democracia, ao próprio jogo político, né? E ficar perdendo tempo e energia com discussões. Eu vou falar aqui, por exemplo, a questão do voto eletrônico. Sim. Se é válido, se não é válido, que não vou aceitar e tal. Sabe, eu acho que depois de 26 anos, não sei quantas eleições, né? Eu acho que o Brasil deveria se orgulhar de ter um país que é continental, né? Com quase 200 milhões de eleitores lá. Conseguir realizar uma eleição de forma eletrônica, com um processo de apuração rápido, ágil, isso deveria ser referência a ser aplaudida, elogiada, e não falar que... Então, eu acho que eu tô até assim, nós estamos falando um negócio, mas eu acho que é uma perda de tempo, um negócio que não leva a nada. Mas é um tema que traz duas perguntas para eu fazer para o senhor. Primeira, vereador de Campinas pode legislar sobre voto eletrônico? Não. Tá lá para dar opinião, né? Sim. Essa, quer dizer, para dar opinião, porque não emitir não a vai sua opinião, mas nada. não muda a ordem dos fatores. Aí. Segundo, como nós estamos com transmissão com imagens aqui, como que é melhor para a Câmara votar? Numa sessão presencial com cada vereador fazendo o seu voto e saindo ali no placar o resultado, ou dando um joia ou um negativo, como estava acontecendo nas sessões virtuais? Pois é. Não, na verdade, assim, as reuniões presenciais, obviamente, elas são muito mais produtivas, ricas, porque você consegue, inclusive, fazer o debate instantâneo, olho no olho ali, né? Eu acho que torna a dinâmica da sessão muito mais interessante.
Por causa da pandemia, obviamente, a gente acabou tendo que usar os recursos da mídia. Não, lógico, eu só estou citando isso, vereador, porque hoje a votação presencial ela também é eletrônica. Sim. É por isso que eu estou dizendo. Também. Nada contra as reuniões virtuais, que eu acho que foram muito produtivas, porque a Câmara poderia, por exemplo, chegar e falar, olha, a gente não tem condições de se reunir por causa da pandemia, nós não vamos fazer mais nada, e a Câmara não parou. Aliás, o mundo tecnológico hoje, ele impõe algumas obrigações. Você tem que, aquilo que você puder incorporar do conhecimento científico, desenvolvimento tecnológico nas atividades de todas as áreas, há um ganho de qualidade. E segurança também, né? Sem então, dúvida. Eu acho que o Brasil, na minha opinião, ele tem que se orgulhar de ter um sistema eleitoral com voto eletrônico do jeito que é. Já houve vários debates técnicos mostrando que o sistema é seguro, não tem como alguém ir lá e mudar tudo, porque urna a urna, né, ela não é interligada a todo o sistema, mas enfim. Eu tô só falar, é uma discussão que às vezes tem prós e contras e tal, mas falta fundamentação e sentido em perder tempo com isso. E fora que a pessoa querer um comprovante de votos, né, poderia mostrar para alguém que você vendeu seu voto, né? Pois é. Perderia um o sigilo. Um risco. Exato. Você permitir que alguém faça assim, olha, prova que você votou em mim que eu te recompenso, tá certo? E assim, é fácil hoje, não é só para nós jornalistas, tá? Para qualquer pessoa ver, por exemplo, o vereador Rossini vota no colégio tal, na seção tal, na zona tal. Quando vai ver a apuração do voto, é só entrar naquela sessão e ver se os candidatos que o senhor votou têm um voto pelo menos, né? Simples, né? Não, aliás, assim, todo o processo, eu fui presidente de partido, assim, os partidos eles podem ter representação e fiscais em todas as sessões eleitorais, pegar o que a gente chama de zerésima, né? Quando abre a urna, sai lá para dizer que ela não tem nada lá, e ao final receber também a lista que sai toda a votação ocorrida naquela urna específica. Então existe uma forma de você controlar realmente. Então, enfim. Vereador, e tem outras situações, por exemplo, pedido de comissão contra vereador, outro vereador que se sente perseguido, e tudo isso de assuntos que fogem da alçada municipal. Como é que a Câmara está trabalhando isso também? Na verdade, assim, todo pedido, e quando há uma discussão que extrapola alguns limites, é constrangedor para a Câmara. Né? Eu acho que o embate político é necessário, a divergência de ideias ela é rica, mas quando resvala, ultrapassa e vai para o lado pessoal, para o lado da vingança, eu acho que isso é ruim, eu acho que a Câmara perde com isso. Alguns casos ocorreram e assim, há um senso de responsabilidade da maioria dos vereadores de não deixar essa coisa proliferar, né? Sim. No sentido de falar, opa, vamos preservar assim, até o direito de expressão de cada um, manifestar suas ideias. Agora, até isso, não é porque eu estou num púlpito, porque eu tenho um mandato, que eu posso falar o que eu quero também, né? Sim, tem a responsabilidade. É usar com responsabilidade, respeitando os limites éticos da comunicação. Agora, perguntando ao líder de governo, né? Nós estamos num período de recesso. Sim. Ainda, né? Sim. E quando voltar, começa a campanha eleitoral, né? Não sei, a gente não tem informação ainda, pelo menos do que eu tenho acompanhado, de vereadores que já se lançaram pré-candidatos a deputado estadual, a deputado federal, mas isso acaba. Teremos vários vereadores concorrendo ou para deputado estadual ou deputado federal. E aí a pergunta que eu faço, vereador Rossini, as pautas que o governo leva, que vêm do executivo, que são apresentadas, elas serão prejudicadas? Esse período eleitoral sempre acontece isso? Como... Não, sempre acontece. Na verdade, assim, até aquele que é candidato, eu acho que ele acaba tendo até uma responsabilidade maior de falar, ó, independente da eleição, eu estou cumprindo o meu papel aqui. E esse é um pouco o trabalho do líder também, né? Que é dialogar, fazer essa interlocução com todos os vereadores, não só da base, né? Principalmente da base, mas também com os vereadores de oposição, no sentido de mostrar que aquela proposta do governo, os benefícios, com a intenção, que é bom para a cidade, né? Mas assim, o clima ele fica meio acalorado mesmo, os discursos mais inflamados.
Mas com relação à tramitação dos projetos, a gente não deve ter dificuldade e problema, mesmo tendo candidatos, vereadores que serão candidatos nessas eleições. Agora também tem uma coisa, a eleição está curtinha, 45 dias. Né? Então, tem isso também, né? É mais rápido. Depois tudo volta, né? Porque se o vereador ganhar para deputado já entra o suplente, né? Não automaticamente, né? Na verdade ele vai, ainda que a eleição agora, mas a posse dos deputados se dá, se eu não me engano, em março. Em março. Né? Não, então, mas o que eu digo é o seguinte, eles podem continuar votando as pautas apresentadas pelo governo, né? Depois que vem o suplente. Até porque não há uma obrigação na legislação do vereador que é candidato se licenciar do exercício da função para ser candidato. Ele tem que fazer as duas coisas, né? O que não pode também é no exercício da função ele subir na tribuna e pedir voto. Isso não pode. Ah, sim. Entendeu? Então ele tem que saber como é que ele se comporta. Até cobrindo passeatas aí de um lado ou de outro, o pessoal está pedindo voto e ainda não pode. O próprio pessoal que está acompanhando, que é apoiador, não faz isso. Não, mas não pode. Eu acho que assim, são medidas que a legislação eleitoral coloca, regras, para evitar que alguém se beneficie de uma situação, né, com diferença da outra que não tem a mesma condição. Sim. É para tornar a eleição mais equânime, mais equitativa. A gente tem 1 minuto para encerrar a entrevista, vereador Luiz Carlos Rossini, mas queria saber se o cenário federal ou estadual pode atrapalhar as votações na Câmara de Campinas, porque a base de apoio do prefeito Dário, por exemplo, que é hoje maioria, os projetos passam, né? Mas às vezes um apoia um candidato a presidente, o outro, às vezes o mesmo candidato a presidente, mas a governador diferente. O senhor acha que pode ter alguma influência aqui em Campinas? Não, eu acho que com relação à votação e da pauta, não. Nós podemos ter eleições com debates mais intensos e acalorados, né? Cada um defendendo a sua candidatura estadual ou federal, né? Mas também nesse sentido, todo mundo vão querer fazer uma relação do interesse do município com a proposta do seu candidato. Né? Ah, sim. Entendeu? Fazer esse link, o meu candidato talvez faça melhor isso e aquilo. Mas com relação à tramitação, eu já participei de várias eleições como vereador, com vereadores candidatos também, enfim. Mas a gente consegue separar a coisa. Há muita responsabilidade nos vereadores aqui da Câmara. Quem é da base acaba votando com o governo, independentemente do candidato a vereador ou a governador ou presidente. Sem dúvida. Vereador Luiz Carlos Rossini, quero agradecer muito a presença do senhor aqui, vereador do Partido Verde, líder do governo na Câmara de Campinas. Muito obrigado pelos esclarecimentos, porque é bom a população saber também que eles podem se degladiar lá pela política nacional, mas a municipal não foi esquecida, né? Não, a gente tem que priorizar aqui a defesa dos interesses do município. Essa é a função primeira do vereador. E eu quero ser o testemunho, eu vejo esse interesse, esse papel de todos os vereadores, independentemente de partido. Eu acho que a Câmara de Campinas é uma Câmara que pode sim ser considerada uma das melhores desse país. Eu acredito nisso. Obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço. Agora 2h31.